Bom dia, bom dia, bom dia! Olha nós aqui de Geografia novamente com mais uma aula, né, com o professor Jorge. Eu, aqui, vocês aí, vamos geografar, vamos hoje falar sobre economia global. Vem oitavo ano, vamos lá, vamos entender essa economia que é globalizada, como é que funciona a economia no mundo inteiro, tá certo? Vamos lá! Aqui, ó, nessa primeira imagem a gente vai ver um mapa mundi. O professor nunca viu um mapa mundi desse jeito, não é? Olha só, mais um mapa mundi todo coberto, substituído por marcas de indústrias, de empresas, né? Que é exatamente o que move a economia. A gente está vivendo esse momento aí de pandemia e o que mais vocês veem, escutam nos telejornais, nos noticiários, é a preocupação do mundo inteiro com a economia, que a pandemia está afetando, os comércios estão fechados, as indústrias não estão funcionando, né? O desemprego, então tudo isso afeta. E isso é um ótimo momento que vocês estão vivendo, vamos tirar isso com proveito, para vocês entenderem que aquilo que acontece em um local do mundo acaba, né, tendo um transtorno, uma consequência para o mundo inteiro. Vamos lá. Olha só, a economia ela tem muito a ver com globalização. E o que é globalização? O processo de globalização ele ocorreu desde lá do início das grandes navegações, quando o homem sentiu necessidade de juntar os países, de juntar as áreas, de encurtar o estreitamento de negociação econômica e cultural com outra região. Quando os europeus saíram de lá e descobriram a América, a gente pode dizer que a Europa e a América elas se encurtaram, elas se aproximaram. E a globalização é tornar global, né? Tornar internacional. E tornar internacional as práticas do capital, né? Esse capitalismo que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente após a Guerra Fria, que nós estudamos um pouquinho, o capitalismo ele começa a se expandir de forma global. O mundo inteiro passa a ter esse pensamento capitalista. Então, globalização seria mais ou menos isso. Essa globalização, que é essa conexão, essa aproximação de comunicação, de transporte, ela teve as suas fases. A fase marítima comercial, né, da época lá dos descobrimentos, a revolução industrial, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, que depois a gente vai falar de cada uma delas. A Primeira Guerra Mundial teve consequência, a Segunda Guerra Mundial. Professor, as guerras ajudaram na globalização? Gente, os períodos de guerra foram períodos onde nós tivemos um grande avanço tecnológico. Os computadores eles surgiram nos períodos de guerra. Então toda essa grande tecnologia foram usadas e foram desenvolvidas em períodos de guerra. E nós vivemos nesse momento a terceira revolução industrial, que é a chamada revolução técnico-científica, que aí foi a informática ganhando realmente dimensão. Eu aqui nesse momento fazendo uma videoaula, e essa videoaula que está assistindo, o chinês pode estar assistindo, uma pessoa lá da Indonésia pode estar assistindo nesse momento, né? Eu passo um e-mail e instantaneamente qualquer pessoa pode mandar esse e-mail para o mundo inteiro, né? Todo mundo está tendo acesso. Então é essa revolução técnico-científica que nós estamos vivendo agora. E aí essa revolução técnico-científica, ela revolucionou também a economia, né? Através dessa revolução, os mundos puderam estreitar os comércios, né? Principalmente a fabricação, as indústrias e das multinacionais puderam se instalar no mundo inteiro. Então houve essa facilidade maior com essa revolução. Então a expansão ela possibilitou avanços com maior agilidade. O que é que contribuiu para essa agilidade e avanço mundial? Os meios de comunicação e os meios de transporte. Inclusive, por exemplo, essa pandemia, os meios de transporte eles foram fundamentais para a expansão, por exemplo, da coronavírus. Né? E aí, os meios de transporte eles facilitam o comércio, a entrada
e sair, da importação e exportação de mercadorias, tá certo? E aí eles viabilizam uma invasão de mercadorias, capitais, informações e serviços, a comunicação e o transporte. Você está aqui, você faz propaganda da sua empresa e chega em tempo real, e essa propaganda ela se expande para o mundo inteiro. Então isso ajudou bastante. Então, a globalização em várias dimensões, econômica, política e cultural. Vamos ver aqui. A revolução técnico-científica, ela está baseada principalmente, essa terceira revolução industrial, na tecnologia aplicada para a indústria. As indústrias elas começam a trabalhar com maquinário, com uma informatização muito maior, a questão da robótica, da informática. Hoje a mão de obra humana ela é substituída por um robô que vai fazer todo aquele trabalho, o aumento da produção industrial. Com essa tecnologia você consegue produzir muito mais em curto tempo, e aí todo esse desenvolvimento ele gera as redes geográficas de transformação provocadas no espaço geográfico. Essas indústrias elas começam a modificar esse espaço, esses países que começam a receber essas indústrias e, consequentemente, influenciam na urbanização, na divisão econômica daquele lugar. E aqui alguns avanços, a comunicação, o transporte, a internet, a eletricidade, os celulares, a fibra óptica e a circulação do capital. Aqui, gente, é um mapazinho que a gente tem aqui, que foi um canadense que criou esse mapa, que mostra muito essa interligação, esses pontos, que são pontos de transporte, de navegação, de rodovias, de internet, ou seja, é o exemplo do mundo conectado. Todo esse mundo hoje é uma teia de aranha, todo mundo está ligado um ao outro de alguma forma. Os fluxos informacionais, o que facilita esse fluxo? O que facilita? A internet, a televisão, o celular, a transmissão de dados via satélites, cada vez mais favoreceu essa comunicação. A telemática, que é o conjunto de serviços que possibilitam fluxo de dados, de textos, então a gente consegue essa conexão muito maior. E o que são empresas multinacionais? Empresas multinacionais são empresas que possuem a sua matriz num país, por exemplo, a Nike. A empresa Nike, ela tem a sua matriz nos Estados Unidos, mas existe a empresa Nike espalhada, as filiais dela espalhadas no mundo inteiro. Vamos dar exemplo aqui da Coca-Cola, que é uma empresa norte-americana que está espalhada em quase todos os países do mundo. Eu acho que só não existe Coca-Cola, se eu não me engano, na Coreia do Norte. Mas todos os outros países existe Coca-Cola e é a marca mais conhecida mundialmente, tá certo? Então ela tem a sua sede nos Estados Unidos, mas ela tem as suas filiais espalhadas. Isso é uma multinacional. E nós temos exemplo também a Pepsi, que é outra multinacional. Entenderam, As vantagens, geralmente essas empresas, elas são grandes empresas, são empresas criadas em países desenvolvidos, mas as suas filiais, elas geralmente procuram outros espaços para se instalarem. Por exemplo, uma empresa multinacional, ela vai procurar o mercado consumidor. Então, se eu tenho, por exemplo, a Coca-Cola, a Pepsi, a McDonald's, quanto mais ela espalhar a sua marca no mundo inteiro, mais pessoas vão consumir aquela marca. Energia, eles vão instalar essa empresa aonde seja um local, um país, onde tem uma energia barata, onde tem uma facilidade de gerar, porque a gente sabe que as indústrias são geradas a energia, então esse país tem que ser favorável em energia. Nem todo país é um grande produtor de energia. Matéria-prima, essa multinacional ela vai se instalar em um local onde ele já possa ter aquela matéria-prima. Se eu uso aço e aquele país ele é um grande produtor de minérios, de ferro, então ali é o local ideal para eu produzir o aço. Se eu sou um país que trabalha com cosméticos
e aquela região ela produz vários vegetais que vão dar, né, possibilidade de eu desenvolver esses cosméticos, então ali é o local ideal para instalar minha empresa. E a mão de obra é barata, então essas empresas saem, por exemplo, a maioria das empresas dos Estados Unidos, elas não funcionam nos Estados Unidos. Elas vão se instalar, por exemplo, no México, onde a mão de obra é mais barata, vão se instalar em países da África, onde as pessoas têm uma desigualdade muito grande econômica, e aí a mão de obra é mais barata. Na China, onde a população é muito grande e a mão de obra acaba sendo mais barata. Os países com poucas leis ambientais, eu vou instalar essa empresa em um país onde eu posso poluir mais, onde essas leis elas são mais fáceis, principalmente para empresas que poluem, que não têm tanta responsabilidade ambiental, que a gente sabe que existem várias leis que, né, ficam ali, pegam colado nessas empresas. Então, se eles encontram um país onde essas leis são mais flexíveis, ele vai instalar a empresa dele lá, porque ele vai poder poluir de todo. E isenções fiscais, o que seriam isso? É eu instalar a minha empresa e eu não precisar pagar impostos. E tem incentivos fiscais. Muitas empresas, muitos países atraem, né? Por exemplo, o Brasil, ele pode doar o terreno, ele pode, para que uma empresa se instale aqui, ele pode facilitar a questão dos impostos, diminuir os impostos, né? Disponibilizar todo um incentivo fiscal para que essa empresa se instale no seu país e possa gerar emprego, trabalho, tá bom? Vamos lá. Existem diferenças das multinacionais e transnacionais. Ambas têm sede em um país e filiais em outras. Mas quais são as diferenças? As multinacionais, as suas filiais, elas obedecem, né, ipsilinha a sua matriz, a sua empresa. As transnacionais não, elas têm comportamentos diferentes da sua sede. A gente vai dar um exemplo agora, para vocês entenderem. Faça aqui, ó. Vamos ver aqui, esse símbolozinho aqui é de quem? Isso, né? Da McDonald's. Por exemplo, a McDonald's é uma empresa americana, né? E ela tem esse símbolozinho verde e vermelho, mas ela tem esse símbolo em todo o país? Não. Tem alguns países que não aderem a essa logomarca, a essa cor. Por exemplo, o McDonald's que é vendido lá nas Filipinas, na Indonésia, já é um outro sabor. Né? Aqui no Brasil a gente gosta de carne bovina, mas lá na Índia a McDonald's não vende um sanduíche com carne bovina. Por quê? Porque o boi é sagrado. Então, cada caso a McDonald's vai se comportar diferente em cada país, porque a cultura é diferente. Inclusive, acho que na Alemanha, no Canadá, onde a McDonald's vende cerveja. Aqui a gente, né, você compra um sanduíche e toma ali com cerveja, tá bom? Nós temos aqui a Coca-Cola, como a gente já falou, que é uma grande empresa mundial, a Netflix também, a Nestlé, que é uma empresa suíça, que também está em mais de 100 países do mundo, a Sony, que é uma empresa japonesa, que também tem a sua matriz no Japão, mas tem espalhado ela em todo o mundo, em mais de 100 países também. E a Fiat, que é bem conhecida, que é uma empresa italiana, mas que também tem as suas filiais espalhadas pelo mundo. O que é globalização, então, para a gente sintetizar? A gente pode dizer que globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países, entre as empresas, entre as pessoas. Através desse processo, as pessoas, os governos, as empresas, elas trocam ideias e realizam transações financeiras, comerciais e espalham aspectos culturais por todo o planeta. Por exemplo, hoje você curte a cultura coreana, né? Você está aí nos grupos musicais coreanos. Como é que eu posso apreciar a cultura do outro, me simpatizar com a cultura do outro? Através da globalização. As características da economia global, ela surge a partir do século XX, né? A segunda metade do século XX, as empresas industriais comerciais de prestação de serviços têm uma forte influência em vários países, que é a mundialização e a internacionalização do capital.
Nós temos o processo de expansão do capitalismo, que constituiu a chamada economia global. Nós temos o crescimento do comércio internacional, que são fatores da globalização, e a mundialização da produção. O que é essa mundialização? Um produto, gente, um celular, ele passa por diversos países, é o que a gente chama de mundialização. Cada parte do celular ele é produzido muitas vezes em um país diferente. E aí é montado em um outro país. Existe país só de montar. Existe país, cada país é responsável por montar uma peçazinha dentro do aparelho celular. Então, o mundo todo se reúne às vezes para produzir um único objeto. Nós temos a produção descentralizada, isso a gente já é o que eu acabei de falar. Muitas das coisas, o carro ele não é montado apenas todas as peças em um único país, ele recebe essas peças já produzidas em outros países, então se descentralizou. E a importância crescente da tecnologia em todos os lugares do mundo. Quem tem maior tecnologia vai ter um maior poder econômico. A rápida expansão dos fluxos financeiros, a inter-relação dos países, que a gente já falou, tudo isso tem a ver com a globalização, né? E a gente tem aqui, várias marcas, tem até um textozinho que existe na internet, fazendo ligação dessas várias marcas que a gente conhece no dia a dia, você usa, tem na sua casa, e às vezes nem sabe que é de um outro país. A transformação do espaço geográfico, a sociedade global, a grande circulação de mercadorias e de sociedade, as pessoas começam a se locomover e essas mercadorias também, e essas culturas se entrelaçar. As novas relações de trabalho, na economia global, as atividades desenvolvidas são mais variadas, existe uma especialização do trabalho, o trabalhador ele precisa se aperfeiçoar tecnologicamente também para atender ao mercado de trabalho. E por fim vamos entender que pode-se afirmar que a globalização é o estágio máximo do capitalismo, sem fronteiras, sem barreiras, usando o mundo todo como mercado, transformando em um paraíso para o livre comércio. Então, o que é globalização? Essa liberdade comercial e financeira, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida a gente tira lá no Classroom, no Zap também, passa a atividade. Até a próxima aula.